Um ano depois, a face da humanidade pode mudar completamente nossa percepção atual. Você já se perguntou como será o futuro se a humanidade continuar existindo e acelerando o desenvolvimento da civilização? A seguir, vamos explorar juntos as possíveis evoluções da humanidade no futuro. Em 2030, o Plano de Marte, realizado em colaboração entre a NASA e a SpaceX, levou astronautas com sucesso a Marte, marcando outro grande feito no campo espacial desde o pouso da Apollo na Lua em 1969. Esses 4 astronautas iniciaram um novo capítulo em Marte, embora não pudessem retornar à Terra. Em 2040, o setor de transporte atingiu um marco com a realização de veículos totalmente autônomos. Em 2050, o trem de alta velocidade em tubo a vácuo de Musk entrou em operação, reduzindo o tempo de viagem de Pequim a Nova York para apenas algumas horas. Em 2060, com o avanço dos materiais de nanotubos de carbono, a construção e operação de elevadores espaciais reduziram significativamente os custos de lançamento espacial. Em 2070, o avanço da tecnologia de chips integrados quânticos popularizou os computadores quânticos, aumentando significativamente a velocidade de processamento e tornando a projeção holográfica possível. Em 2080, a aplicação de nanorobôs no campo médico melhorou significativamente a saúde e a longevidade humana. Em 2090, com o crescimento da população mundial, o problema da escassez de alimentos se destacou, e os alimentos artificiais se tornaram a solução. No entanto, em 2100, com os avanços na tecnologia antigravidade, novas aeronaves se tornaram o principal meio de transporte, alterando a rede de transporte global. Acima está uma visão geral do desenvolvimento humano nos próximos séculos, mostrando como o progresso tecnológico moldará nosso futuro e resolverá desafios. Em 2200, com a taxa de natalidade em contínua queda, mais pessoas optaram por não ter filhos. Nesse ponto, a tecnologia de criação de humanos estava tão avançada que robôs poderiam substituir os humanos na concepção e parto, eliminando doenças congênitas em nível de DNA e permitindo que as mulheres competissem em pé, de igualdade com os homens em suas carreiras. Em 2300, os recursos de petróleo e gás da superfície da Terra se esgotaram completamente. Para enfrentar a crise energética, a humanidade ativou o primeiro dispositivo de fusão nuclear controlada da história. Este dispositivo utiliza hidrogênio e deutério, extraídos da água do mar, para realizar reações de fusão, fornecendo uma fonte de energia limpa e sem poluição, resolvendo completamente os problemas de energia e impulsionando o rápido desenvolvimento da tecnologia. Em 2400, a tecnologia de inteligência artificial fez um grande avanço, e os primeiros robôs com consciência autônoma começaram a ser produzidos, servindo principalmente nos setores de serviços e manufatura, e obedecendo completamente aos humanos. Com a ajuda dos robôs, a humanidade começou a construir projetos de engenharia sem precedentes. Além disso, a inteligência artificial foi inserida no núcleo da Terra para controlar o campo magnético, o clima e as correntes oceânicas, permitindo a regulação precisa do clima global, tornando as previsões meteorológicas coisa do passado, substituídas pelo horário do clima global. Em 2500, devido à proliferação de bases industriais na Terra e no mar, o espaço de vida humano tornou-se cada vez mais restrito. Assim, a humanidade começou a construir numerosas cidades espaciais em órbita geoestacionária da Terra, com gravidade artificial e condições de vida semelhantes às da superfície, e muitos optaram por se mudar para essas cidades espaciais. Em 2600, a humanidade começou a explorar em grande escala os recursos da Lua, utilizando a abundante hélio 3 para gerar energia de fusão nuclear e enviar essa energia de volta à Terra por meio de grandes transmissores. Ao mesmo tempo, a humanidade estabeleceu várias zonas industriais na Lua, marcando o início da expansão da humanidade para outras partes do Sistema Solar. Em 2700, sob a espessa camada de gelo de Europa, uma das luas de Júpiter, foram descobertas formas de vida exóticas e luminosas, marcando a descoberta de outras formas de vida no universo. Embora essas formas de vida fossem muito primitivas, a humanidade decidiu não interferir em seu desenvolvimento natural, e o Plano Europa foi suspenso. Em 2800, a existência de vida extraterrestre tornou-se um fato reconhecido. Arquivos secretos de OVNIs dos últimos séculos foram completamente desclassificados, incluindo o incidente de Roswell, de 1947. A humanidade gradualmente aceitou a existência de outras civilizações no universo, embora a tecnologia da época ainda não permitisse o estabelecimento de contato com elas. Em 2900, um governo unificado foi estabelecido na Terra, adotando um sistema sem líderes. A humanidade criou um núcleo de rede gigante chamado Gaia, para supervisionar os representantes eleitos pelos humanos, tomando decisões importantes e garantindo que a opinião de cada pessoa fosse respeitada. As decisões eram tomadas em conjunto pelos representantes e por Gaia. Em 3000, o plano de terraformação de Marte, com duração de 1000 anos, foi concluído. Instalações para criar um campo magnético artificial foram colocadas no núcleo de Marte, e a superfície de Marte recuperou seus oceanos, tornando o ambiente marciano semelhante ao da Terra. Nos próximos 50.000 anos, a humanidade desenvolveu completamente todos os planetas e satélites do Sistema Solar, atingindo um pico populacional total de 50 bilhões. Para resolver a crescente crise energética, a humanidade instalou um dispositivo Dyson Sphere ao redor do Sol, e muitas pessoas se mudaram para cidades construídas ao redor da esfera. Os habitantes da Terra e de Marte, por falta de luz solar, começaram a construir enormes cidades subterrâneas.
10.000 anos depois, a tecnologia de voo espacial fez grandes avanços, e o uso de motores de fusão nuclear e motores de plasma permitiu que as naves espaciais humanas alcançassem 10% da velocidade da luz, possibilitando viagens interestelares básicas. Em 200.000 anos, a humanidade desenvolveu com sucesso motores de dobra que permitiam viagens mais rápidas que a luz, e começou a explorar galáxias além do sistema solar, em busca de possíveis formas de vida extraterrestre e planetas habitáveis. 300.000 anos depois, a humanidade criou máquinas do tempo, que através da tecnologia de projeção holográfica, permitiam revisitar qualquer evento histórico, eliminando qualquer segredo sobre o passado. Em 500.000 anos, os humanos de Marte usaram a máquina do tempo para descobrir que os 4 pioneiros que foram a Marte, em 2030, não voltaram à Terra, porque nunca foi preparado um caminho de volta para eles. Esta descoberta levou a uma guerra espacial sem precedentes entre humanos de Marte e da Terra. Durante a guerra, o dispositivo Dyson Sphere foi destruído, reduzindo a população a 1 bilhão. 10.000 anos depois, a humanidade alcançou um enorme sucesso na exploração interestelar, não apenas descobrindo várias civilizações extraterrestres, mas também estabelecendo contato com elas e começando a colonizar sistemas estelares próximos, entrando na categoria de civilizações avançadas do universo. 500.000 anos depois, a humanidade fez avanços na pesquisa da consciência, alcançando a cópia e o armazenamento de memórias, e através da troca de corpos, atingindo uma forma de imortalidade. Cada pessoa podia trocar de corpo até 7 vezes, após o que sua consciência seria armazenada em um grande banco de genes de consciência, aguardando ser reativada no futuro. Em 1 milhão de anos, o nível tecnológico da humanidade e a contínua exploração do universo levaram a humanidade a uma civilização de nível 3. Nesse ponto, a humanidade estava espalhada por toda a galáxia. Os humanos cósmicos, devido ao excesso de modificação genética, perderam a capacidade de se reproduzir, e seu número diminuiu drasticamente, restando apenas 5 humanos, que partiram para um planeta de civilização nível 0.6, mas durante o pouso, a nave caiu, restando apenas um sobrevivente. Diante dessa história, que futuro você imagina para esse último humano cósmico?